Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um bate-papo nosso aqui no canal. E se você estiver gostando, se você estiver conseguindo agregar os nossos ensinamentos aí dentro do seu dia a dia, segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho, segue a gente aqui no YouTube. Isso ajuda muito a gente a continuar nessa loucura que é gravar vídeos no decorrer aí do nosso dia, né? Eu tava com os meus alunos esses dias e eu comecei uma série de abordagens com eles de como fazer o tempo dar certo, né? Como utilizar o tempo a seu favor. Veja, é muito comum, né? Como que funciona isso, né, pessoal? Alunos de arquitetura, ao meu ver, arquitetura, engenharia e design tem um probleminha com o tempo. Não é possível que as 24 horas de um dia não dá para a gente conseguir cumprir tudo aquilo que a gente tem para fazer, né? Numa das aulas passadas aí a gente viu uma técnica. Qual que foi essa técnica? A técnica do Gucci. Se você não viu o vídeo do Gucci, procura aí no canal, deve ter aí em algum lugar, o Gucci, para você entender como que esse processo pode te ajudar aí no desenvolvimento de estratégias para mensurar aí as suas atividades. E aí eu estava conversando com os meus alunos e eu entendi, junto com eles, que não é só uma questão de saber priorizar aquela tarefa que é mais importante ou não. Até porque, apesar do Gucci ser útil, é muito raro você não saber que aquela tarefa X é muito mais importante do que aquela tarefa Y, né? Quase todas têm uma importância muito absurda, né? Mas normalmente você sabe qual que você tem que concluir primeiro, qual que é aquela que você tem que dar mais atenção, né, pessoal? E aí eu estava conversando com eles e tentando entender por que então o rendimento deles estava caindo, né? Por que o rendimento deles estava caindo? Porque a gente passa trabalhos, a gente desenvolve ali ações no decorrer do que tem que ser desenvolvido e a qualidade do produto final não estava sendo muito boa, né? E aí, nessa conversa, a gente começou a entender o quê? Eu comecei a entender, principalmente isso, né, pessoal? Tempo pode assustar muitas pessoas. Quer um exemplo? Por exemplo, se eu falo para você o seguinte: olha, você tem 10 minutos para fazer uma atividade. Essa atividade vai valer nota. E você tem que fazer isso, isso e aquilo. O que é muito comum, as pessoas já não estão nem mais pensando na atividade. O que elas estão pensando? Meu Deus, eu tenho 10 minutos para fazer essa atividade. Elas não conseguem pensar, a ampla maioria delas, como começar a atividade, fazer um cronograma dessa atividade, como que eu vou começar, como que vai ser o meio, como que vai ser o fim, qual que vai ser a minha abordagem, qual que vai ser a minha hipótese, onde que vai ser a minha fonte de pesquisa, onde que é a melhor fonte de pesquisa para esse trabalho. Como que eu vou apresentar esse trabalho? Uma vez que o trabalho estiver pronto, como que eu vou montar a apresentação desse trabalho? Como que eu vou botar uma capa? Onde que está a melhor capa que eu tenho dos trabalhos anteriores que eu posso roubar e puxar e copiar? Então o meu trabalho ele vai ter o quê? Qualidade. O que a maior parte das pessoas está pensando? No tempo, né? Fala se não é verdade. Você que está me assistindo aí, provavelmente você vai falar assim: meu Deus, só tenho 10 minutos. Meu Deus, agora falta 9. Meu Deus, agora falta 8. Né? Óbvio que 10 minutos é um tempo curto, dependendo da atividade, mas no geral, e se eu falar que você tem 5 dias? Você vai pensar: meu Deus, eu tenho só 5 dias. Meu Deus, eu tenho 4. Meu Deus, eu tenho 3. Quando não, você só começa a pensar que você só tem faltando um dia lá antes de entregar, né, pessoal? Comum de arquiteto, isso aí. Não sei se os engenheiros são assim, né? Mas quem nunca deixou para entregar projeto tão próximo lá da data da entrega? Ou virou uma noite, foi correndo na gráfica de madrugada para imprimir, para entregar para o professor? Você acha que é só na sua sala, é só na sua geração? Conversa com o seu professor. Tenho certeza que a geração dele também era assim, né? De entregar sempre ali na última hora. E por que isso? Porque a gente costuma fazer uma gestão de tempo ruim. Ruim mesmo, tá? E aí, junta com o fato que você não vai conseguir utilizar o tempo a seu favor. Você consegue utilizar o tempo a seu favor? Porque se você começa uma atividade pensando no tempo que você tem para acabar ela, provavelmente o fim dessa atividade não vai ter qualidade, né?
você não vai ter focado em fazer a atividade pela qualidade da entrega, e sim para entregar ela no tempo que te foi dado. Então eu comecei a olhar esse parâmetro, né, que estava no decorrer aí das salas, e falei, bom, não é possível, né, que não existe um jeito da gente contrabalancear isso. Não é possível que a minha sala, os meus alunos, são os únicos que têm esse problema no mundo de conseguir gerir um tempo. E óbvio que eu sabia que não era isso mesmo. Deve ter outras pessoas que têm problema em gerir tempo. Quais são as estratégias, então, que a gente tem, que eu posso passar para os meus alunos, e que antes de passar para os meus alunos, eu vou validar eu mesmo, né? Que eu consiga eu fazer uma semana, e se funcionar para mim, eu passo para os meus alunos. E aí eu passei essa semana agora, validei, né? Fiz uma semana dessa técnica, e essa técnica tem nome, presta atenção, Pomodoro. Você já deve ter ouvido falar, se não, fica comigo, que você hoje vai aprender Pomodoro. Uma técnica antiga, mas que caiu como uma luva para solucionar esse problema que os meus alunos têm com o tempo. A técnica Pomodoro, ela foi inventada por um italiano que tinha um probleminha aí de concentração, hein, pessoal? Ele criou algumas metodologias que auxiliou ele no processo dele. Mas deu tão certo, porque não sei, até na época, se ele tinha esses dados, corrobora, vai de encontro com outro dado super importante, além desse medo de não conseguir utilizar o tempo ao seu favor. As pessoas não conseguem ficar em foco. Você que está aí, você já ficou em foco? Gente, o que é ficar em foco? Ficar em foco é você conseguir se concentrar genuinamente em uma determinada informação. Para cada geração que nasce hoje, isso é um problema. Por que é um problema? Porque nós temos dois tipos de distrações fodas, dois tipos de distração complicadas hoje de lidar. Qual que é a primeira? Distrações externas. O que são as distrações externas? Poxa, WhatsApp, ligação, redes sociais de todos os tipos estão ali, ó, brilhando, falando, vamos tirar a sua concentração. Se você não tem um domínio sobre essas ferramentas, se você não consegue falar, parou, agora eu estou fazendo outra coisa, depois eu checo as redes sociais. Inclusive, se você tem curiosidade, por exemplo, redes sociais como o Instagram, tem lá, se você caçar bonitinho, você consegue ver quantas horas por dia você está gastando nessa rede social, e você vai se surpreender, porque eu entrei na minha antes do Técnica Pomodoro, estava dando lá 3 horas de rede social. É muita coisa, pessoal. 3 horas significa muito no meu orçamento do dia, né? Poxa, mas onde que você vê isso? Madrugada, antes de dormir, hora do almoço, que você tá lá, que você podia estar sendo um pouco mais produtivo, você tá lá, rede social, rede social, rede social. E a outra distração, ela é mais complicadinha de lidar. É a distração interna. Hoje as pessoas estão extremamente avoadas, não conseguem se concentrar, fica pensando em um monte de coisa, né? Particularmente, o que eu mais vejo são pessoas que vive, né, carrega o peso da semana. Na segunda-feira tá assim, extremamente cansado, extremamente desmotivado, fica só esperando o próximo final de semana, e para quê? Para sair, depois fica desmotivado de novo porque chegou a segunda, pô, isso é muito chato, né? Então o que eu mais vejo são pessoas que têm uma turbulência interna muito grande, não conseguem focar. Temos estratégias boas para você conseguir baixar esse ruidozinho interno, não vou entrar aqui agora, mas você pode meditar, não vou falar, óbvio, não é o meu público, não é o meu know-how, né? Mas existem ali alguns vídeos, alguns canais aqui no YouTube que podem te ensinar a meditar, a ter estratégias muito boas durante o seu dia para te dar uma motivada. Me passaram, inclusive, uma estratégia ótima, que parece coisa de louco, tá? Mas isso foi os meus psicólogos holísticos, né? Eu contratei lá uma certa época que eles me deram essa técnica. É uma ótima técnica também. E eles falaram assim, acorda e fala com você mesmo. Fala com você mesmo.
Fala como que você quer que o seu dia seja. Se fala, hoje, João, né? Tô falando comigo mesmo. João, hoje o seu dia vai ser foda. Hoje o seu dia você vai acordar bem, você vai ter um dia bom, você vai tomar um café da manhã, você vai ganhar dinheiro, você vai ter paciência. Hoje vai acontecer isso, hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Você condiciona sua mente a isso, né? Se você já acorda assim, ai meu Deus, eu tenho que passar esse dia. O dia vai passando rápido, você nem vê, quando você vê, você nem cumpriu suas obrigações. Então, 2 tipos de distração que complicam aí a sua vida, interno e externo. Temos que trabalhar nos 2. Como funciona a técnica Pomodoro? Vamos conhecer ela? A palavra Pomodoro, ela vem justamente porque você pode girar. Antigamente tinha nas cozinhas um timerzinho, um relógiozinho que você girava ele e ele rodava e quando ele terminava ele dava um barulho. Hoje nós temos o que? O cronômetro do celular, né, pessoal? Muito mais fácil. Então você vai colocar, presta atenção, você vai colocar no seu celular 25 minutos de cronômetro. Pô, professor, por que 25 minutos? Não pode ser 26, mas eu gosto de trabalhar 20, eu gosto de trabalhar 1 hora. Não, 25 minutos. Poxa, mas por quê? Porque olha que loucura, fizeram um estudo científico comprovado que o ser humano ele não consegue ficar focado por longos períodos de tempo. Então não é que... E aí você pode estar dando um clique aí na sua cabeça, como Clarice Lispector falava, uma epifania, que é o quê? Ah, eu achei que eu nunca conseguisse focar porque tinha um problema comigo. Não, gente. O ser humano não consegue focar por longos períodos de tempo. É impossível. Porque o ser humano, ele é condicionado, isso o João falando, uma percepção minha, já não é do estudo científico, o ser humano ele é condicionado a ter prazer. A gente trabalha para ter prazer de trabalhar, ou pelo prazer do dinheiro, um ou outro. A gente quer sair de final de semana para tomar aquela cervejinha com os amigos, né? Porque a gente quer prazer. Então, quando a gente tá em foco verdadeiro, você está em busca de um prazer, de chegar na conclusão de alguma coisa. Se essa conclusão ela demora para vir, você vai perdendo a sua linha de foco. E aí eles fizeram um estudo que diz o seguinte, que a média, mais ou menos, é uns 14 minutos. Né? Então, quando o Pomodoro inventou isso, não tinha esse estudo. Mas o que acontece? Se eu girar o meu timer para 14 minutos, é um período muito curto para uma atividade. 25 minutos é um tempozinho ideal para você cumprir uma atividade. Né? Lógico, se a atividade ela for longa demais, você vai passar vários 25 minutos. Mas 25 minutos é um tempo bom entre uma concentração verdadeira e um tempo bom para você cumprir uma atividade num tempozinho aí que você consegue chegar próximo do fim dela. Então, qual que é o segredo? Por que o prazer está associado à técnica do Pomodoro? Porque você vai rodar ele 25 minutos, bater os 25 minutos, solta tudo. Você não vai fazer mais nada. O que você vai fazer? Alguma coisa que te dá prazer. Óbvio que não é sair bebendo uma cerveja nesses 5 minutos, não é essa a ideia. Mas, gente, olha, eu fiz a técnica Pomodoro, nos meus 5 minutos de descanso, eu deitava na cama, né, porque eu trabalho dando aula aqui, e aí eu dava uma deitada, espreguiçava, dava uma alinhada nas costas, né, fazia um alongamento, um labor, fazia ali um alongamento de trabalho. Poxa, eu já voltava, porque aí bate 5 minutos no cronômetro, roda de novo os 25 minutos de trabalho. E aí, quando você volta para esses 25 minutos de trabalho, você volta descansado, a sua mente ela reinicia para entrar em foco novamente. Porque se eu fico lá 4 horas direto só pensando naquilo, de duas uma. Você até pode ir lá num esforço absurdo conseguir fazer tudo o que você tem que fazer. Mas o que vai acontecer? Pode ter certeza que nos próximos 4 horas do dia que você tem que trabalhar, você vai estar assim num declínio absurdo de produtividade. Porque você está cansado de ficar tanto tempo concentrado. Isso em um dia. E se a gente falar em um mês, uma semana de trabalho pesado, como que você fica no final de semana? Podre, né? Então qual que é a ideia? 25 minutos de trabalho verdadeiro, não pode atender celular, não pode vir aquela pessoa querendo te distrair, não pode te atrapalhar, não pode, sabe,
comecei a pensar na morte da bezerra, comecei a pensar naquela ex-namorada, comecei a pensar naquele chefe chato. Parou, você está tendo perturbações internas. Não é o momento, você tem que condicionar o seu cérebro o quê? Estou fazendo essa atividade. 25 minutos, verdadeiramente nela. Ponto. Top. Focou, focou, focou. Chegou a hora do meu descanso. Vou lá espreguiçar. Posso fazer coisas que me dão prazer. Você gosta de café? Vai lá, faz um cafezinho rápido, toma um café, senta, né? O que não pode? Não pode ter coisas que vão envolver pensamento mental, que vão envolver esforço mental. Pensamento mental é um pleonasmo absurdo, né? Mas o que não pode envolver esforço mental, porque senão seus 5 minutos não está descansando, tá? Poxa, professor, mas eu tenho o chefe fica me pressionando, ele fica atrás de mim, me dando um monte de atividade que está me atrapalhando. É uma distração externa? Gente, a partir disso, você pode comunicar às pessoas à sua volta que você está utilizando a técnica Pomodoro, se isso acontece. Então eu falei para os meus alunos assim, se você tem aquela mãe, aquele pai que fica ali pesando na tua, ele fala, eu trabalho na técnica Pomodoro. Esses 25 minutos não adianta ficar me atrapalhando, eu não vou poder te dar atenção porque eu estou focado. Eu tenho 5 minutos ali de descanso que eu vou poder te ouvir, se você quiser. Você vai comunicar, pessoal. A comunicação ela é super importante. Por quê? Porque quando você passa a comunicar para as pessoas ao seu redor que você está utilizando a técnica Pomodoro, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque assim, vou confessar um negócio para você. Não existe um problema que não pode esperar um pouquinho. Mas é um problema muito sério. Ok. Se for um problema muito sério, você pode fazer uma interrupção. E a gente tem estratégias aí para você fazer essa interrupção. Mas olha, no geral, os 25 minutos do Pomodoro, se a pessoa pedir um negócio no começo, ok, mas normalmente você está lá no meio do Pomodoro e alguém te atrapalha. Então vamos falar que a pessoa pode esperar 10 minutinhos. Então quais são as estratégias que eu tenho de recomendação para você? Informe a pessoa que é o Pomodoro, comunica que você está trabalhando no Pomodoro. Explica para a pessoa o que é uma distração externa, que aquilo pode esperar. Poxa, professor, mas não dá, eu tenho que parar rapidinho para falar para a pessoa ali que ela está me atrapalhando. Ok, tudo bem, é válido. E aí, por exemplo, se aparecer uma tarefa não programada no meio do seu dia, porque aquele teu chefe não te deu sossego, é lógico que você vai poder pegar ali no final da sua lista e escrever lá, fazer não sei o que meu chefe pediu, mas abre um parênteses e escreve tarefa não programada. Isso é uma boa estratégia dentro do seu Pomodoro. Por quê, pessoal? Porque uma das partes importantíssimas da técnica do Pomodoro não é só você ficar bom em calcular 25 minutos e 5 minutos. É você gerar informação. É no fim daquele dia você olhar para a sua lista, porque sim, você vai ter que montar uma lista. E sim, você pode utilizar a técnica do Gucci para priorizar a sua lista. Mas você vai ter que ter uma lista. E aí quando você monta essa lista, e aí você vai marcando para cada tarefa que você realizou, quantos pomodoros você ficou naquela tarefa, e embaixo dessa lista as tarefas não programadas que foram surgindo, o que você está gerando? Valor. Você está criando dados, você está gerando informações, e essas informações são extremamente importantes, por quê? Porque no fim de um dia, você vai olhar para essas informações e falar, caraca, olha o tanto de coisa que eu fiz, olha o tanto de coisa que eu planejei, olha o tanto de coisa que eu cumpri. E outra, você vai ter na sua lista quanto tempo você realmente trabalhou, porque você vai marcar os pomodoros, e você sabe que um pomodoro é 25 minutos. Então se você tem lá uma lista com quatro bolinhas lá, então foram 4 pomodoros, ou seja, foi 1h40, né? Aí na outra, essa aqui eu levei um pomodoro só, então mais 25 minutos. Então você mensura muita informação. Que tipo de informação? Quantas horas eu trabalhei naquele dia? Quanto tempo eu descansei? Porque a gente sabe quanto é o descanso entre cada pomodoro. Você pode fazer uma separação por pomodoros clientes. Então, nessa lista de cliente, tarefa dos meus clientes. Então, quantos pomodoros eu fiquei por um cliente, por uma família, por coisas pessoais. Você pode fazer divisões de tempo aí. Você pode criar estatísticas. Quanto tempo você está levando.
Bom, a técnica do Pomodoro, ela tem ainda mais alguns elementozinhos. Quais são esses elementozinhos? A cada 4 pomodoros e 3 descansos, ou seja, você fez um pomodoro, descansou, fez um pomodoro, descansou, fez um pomodoro, descansou. No quarto pomodoro que você estiver fazendo, o seu descanso não é mais de 5 minutos. Você vai poder fazer um descansinho maior, ou de 15 a 30 minutos, tá? Poxa, por quê? Porque é cansativo você ficar nesse fluxo de pomodoro de 25-5. A mente começa a falar assim, ai meu Deus, esses 5 minutos já não tá dando mais certo. E aí você pode até acabar desistindo. Quando você aplica a cada 4 pomodoros um descanso maior, é para que você tenha um descanso maior. Ou que você faça uma análise mesmo da sua listagem. Assim, olhe, vê como é que tá, se tá indo tudo certo, se você vai colocar uma tarefa extra ali ou outra. Mas é para você fazer coisas que te deem prazer ou até gerir o seu espaço de trabalho, por exemplo. Tô lá fazendo meu pomodoro, aí minha mesa tá uma bagunça, assim, sabe? Tem copo de café, porque cada pomodoro que foi, eu fui trazendo um café diferente, eu fui trazendo comida, e aí minha mesa tá uma bagunça. Então utilize esses 15 minutos para fazer o quê? Arruma a tua mesa, passa um pano, dá uma organizada no teu espaço, façam coisas que vão ajudar você a reiniciar esse Pomodoro 25-5 com mais ânimo, né? Não é mais só agora deitar na cama, espreguiçar e ficar lá de bem bom. Não, faça coisas que você fala, não, tá quase acabando, sabe? Quase acabando amanhã, vamos em frente. Então arrumar a sua mesa, olhar a sua lista, ver se as coisas estão funcionando, dar uma atualizada, né, nas pessoas que estão te distraindo ali, que tá tudo bem, que elas não, né? Então assim, pode descansar? Pode descansar, mas foca um pouco na produtividade nesses 15 minutos para você iniciar novamente muito mais tranquilo. E aí você vai reiniciar esse Pomodoro. Veja, falamos de lista, certo? Tem que ter lista no Pomodoro? Tem que ter lista no Pomodoro. Olha o que eu quero que você faça na sua lista do Pomodoro. Quando você montar a sua lista de tarefas, você vai colocar uma marcação na frente dessa lista de tarefas, de cada tarefa. Então, por exemplo, eu tenho lá pagar um boleto. Não, pagar um boleto é pouco demais, né? Eu faço muito mais rápido que 25 minutos. Mas vamos colocar lá, fazer uma planta para o cliente tal. Quando você... Bom, quanto que eu acho que eu vou levar de tempo para fazer esse Pomodoro? Poxa, eu vou levar 2 Pomodoros. Então eu vou marcar um quadradinho nesse Pomodoro. E aí eu vou fazendo esses quadradinhos. O que são esses quadradinhos? São as estimativas de quantos pomodoros eu acho que eu vou levar. E aí, conforme a tarefa for se iniciando, eu vou fazer um X nesse quadradinho, né? Então, olha, eu previ 4, mas terminei em 2. Olha lá. Por que isso é importante? É importante você fazer uma relação entre o que você está estimando e quanto tempo você está levando. Porque muitas das vezes pode acontecer ou de você estimar muito mais tempo e acabar muito mais rápido, ou o contrário. É mais comum ao contrário, você achar que você faz em 2 horas uma planta, de repente você levou um dia inteiro, né? Então, por quê? Porque isso serve para você dar uma mensurada melhor no seu tempo. Tempo é dinheiro. Tempo envolve o nosso cronograma. E aquele trabalhozinho que o professor passou, tem tempo. Aquele cliente que pediu a planta, tem tempo. Então, mensure melhor o seu tempo, até para que você consiga aprender a cobrar, né? Pô, não, ó, eu acho que isso que o cliente está pedindo aqui, eu vou levar 5 dias, né? Então, poxa, aí, como eu trabalhei no Pomodoro por muito tempo, eu sei que esses 5 dias é 5 dias, né? Então, fica mais fácil até de eu passar um orçamento realista. Porque o que acontece é complicado, porque assim... Não aparece um cliente todo dia. Vamos falar assim, no nível de profissional que a gente está envolvido aí, que eu converso no dia a dia, né? Lógico, tem os estrelinhas ali, que é um cliente por dia. Mas a verdade é que se aparecer, gente, 2 clientes por mês, você tá puta num lucro legal. E aí se aparece, é difícil de aparecer. Apareceu, vamos fazer uma casa grande. E aí você passa o orçamento errado, né? Poxa, eu acabava isso aí em 10 dias. Eu passei um orçamento de tempo para levar um mês. E aí o cliente assustou, né? E aí e aí ele não fecha. E o contrário também é legal, porque assim, se eu sei que eu vou levar 10 dias, porque eu trabalho no Pomodoro, eu sei que eu vou levar 10 dias, e a minha hora trabalhada é X valor de real hora trabalhada.
Se o cliente falar, não tá caro, eu sei que não tá caro. Porque eu sei que eu estimei certo. Eu sei, o meu valor é aquele. Ah, tá caro? Faz você. Né? Famoso TikTok aí que tá andando. Então, pessoal, o Pomodoro ele serve pra gente fazer esse apoio entre estimativa e quanto realmente eu cumpri. Duas outras coisas que eu quero que você faça para te ajudar. Primeiro, se você teve três outras coisas. Primeiro, se você teve distrações internas, você ficou pensando ali um monte de besteira, faz uma marcaçãozinha. Eu recomendo umas aspas ali naquele Pomodoro. Então, nossa, ó, esse primeiro Pomodoro, uma aspa nele. Por quê? Porque eu fiquei pensando muita coisa tonta. E aí, o que você vai fazer? Lá no pé da sua tabela, eu quero que você escreva o que você está pensando. Ó, primeiro Pomodoro da tarefa tal, fiquei pensando muito naquela ex-namorada. Escreve. Por quê? Porque ao longo de muitos dias trabalhando no Pomodoro, você vai ter lá todos os relatos das distrações internas que você teve. E aí, se você tem relatos parecidos que estão aparecendo muito repetitivo, o que acontece? É bom porque você vai saber aonde atacar na sua mente o que está te perturbando tanto, né? Outra coisa, se você teve distrações externas, faz uma marca também. Faz uma bolinha em cima ali desse conjunto todo, desse Pomodoro. E escreve embaixo, ó, meu chefe me atrapalhou, ó, meu pai passou num buraco, furou os 4 pneus do carro. Então, você escreve lá, tá? Por quê? Porque aí você também vai escrever lá embaixo e também vai conseguir perceber quem são as pessoas que estão mais te atrapalhando ou coisas que estão mais te atrapalhando, normalmente são pessoas. E aí você vai poder um dia, no final de semana que você não está usando o Pomodoro, sentar com essas pessoas e falar, vem aqui, meu querido, ó, vamos conversar, o que está acontecendo? Ó, essa semana você me atrapalhou 6 vezes. Né? Ou não, ou se você está sendo atrapalhado pelo Instagram, então vamos combater aí as distrações do Instagram, né? Mas isso, entenda, foram distrações que eu fiz essas marcações, mas ela não atrapalhou o meu Pomodoro, porque eu rapidamente cortei, porque eu expliquei, eu estou em Pomodoro, sai daqui pensamento ruim, e aí continuei. Mas isso é um negócio, não tem como desviar. E se, não, passou no buraco, furou os 4 pneus do carro, eu tenho que ir lá agora ajudar. Então você dá um vazio no Pomodoro, ou seja, escreve vazio naquele Pomodoro. Você desistiu daquele Pomodoro, você abandonou ele, né? E aí, consequentemente, você vai escrever por que você abandonou ele. Abandonei, eu vou morrer? Não, quando você voltar, você reinicia os 25.5 e a cada 4, 15 minutos de descanso. Gente, eu testei, tô nisso há uma semana, eu sou uma outra pessoa. E eu passei essa semana para os meus alunos praticarem, né? E no próximo vídeo eu dou até um relato aí de o que eles acharam, se realmente mudou a produtividade deles, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se você tá gostando desses vídeos, se o Técnica Pomodoro tá funcionando, se o Gucci funcionou para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seus comentários, segue a gente nas redes sociais, isso ajuda muito a gente a continuar esse trabalho tão legal que a gente está desenvolvendo. Beleza? Um grande abraço e tchau!